O crescimento microbiano consiste num aumento coordenado da biomassa ou num aumento do número de células da população. A variação no tempo do número de células em multiplicação numa população tem geralmente o aspecto que aparece neste gráfico. Por seu lado, a câmara de contagem ou hemocitómetro é uma lâmina especializada na contagem de células num volume conhecido de meio. Para que esse volume seja rigoroso, umedecem-se as colunas laterais da câmara, de modo que a lamela fique aderente, introduzindo-se depois a suspensão de células a observar. Comparando o número de células contadas ao microscópio com o número de colónias contadas nas placas, cada uma das quais terá resultado uma célula, pode calcular-se a fração de células viáveis. Vamos estudar experimentalmente uma curva de crescimento utilizando outra técnica de avaliação da população, a densidade óptica, que é uma medida da turvação do meio de cultura. Após diluição conveniente da suspensão, aprecia-se a sua densidade óptica com o auxílio de um espectrofotómetro. Para iniciar a experiência, transfere-se para meio fresco um volume calculado da cultura original, de forma a obter-se uma densidade apropriadamente baixa. A cultura é imersa num banho a temperatura constante e com agitação magnética. Tiram-se amostras periodicamente, agitando mecanicamente a suspensão de modo a mantê-la homogénea. Lê-se a densidade óptica inicial. E volta a ler-se a tempos convenientemente escolhidos. Os valores de densidade óptica vão-se colocando num gráfico em função do tempo. O papel semi-logarítmico dá-nos logo a relação logarítmica entre os valores de densidade óptica. Assim se distinguem as fases de crescimento da população microbiana e se calcula a taxa específica para a fase exponencial.
O exame do gráfico obtido permite ainda calcular o tempo de duplicação da população, isto é, o tempo necessário para que o número de células passe para o dobro. Da equação anteriormente descrita, deduz-se que a população inicial, P índice 0, passa para o seu dobro, 2P índice 0, no tempo de duplicação, T índice D. Em virtude do logaritmo natural de 2 ser igual a 0,69, chega-se a esta relação entre o tempo de duplicação e a taxa específica do crescimento. Por exemplo, uma população de levedura Saccharomyces cerevisiae a crescer com uma taxa específica de 0,1 por hora terá um tempo de duplicação de 6,9 horas. Os resultados experimentais podem tratar-se com o auxílio de um computador, permitindo uma construção rigorosa das curvas e uma mais rápida determinação dos parâmetros cinéticos. Realizando trabalhos deste tipo a várias temperaturas, é possível determinar a temperatura à qual o tempo de duplicação é menor, a que corresponde uma taxa específica do crescimento maior. Essa é a temperatura ótima do crescimento desse organismo. É também conveniente conhecer a gama de temperaturas do crescimento, limitada pela temperatura mínima e pela temperatura máxima. Na incubadora de gradiente de temperatura, as culturas, contidas em tubos em L, distribuem-se desde temperaturas baixas até temperaturas mais altas. O crescimento detecta-se pela turvação, podendo depois quantificar-se. A gama de temperaturas de crescimento varia de organismo para organismo, podendo ser muito diferente em organismos do mesmo género ou até da mesma espécie. Dentro de cada gama de temperaturas, a taxa específica do crescimento é uma função da temperatura. Aumenta desde a temperatura mínima até à temperatura ótima e decresce até à temperatura máxima. Os organismos cuja temperatura máxima se situa entre os 30 e os 40 graus Celsius designam-se por mesófilos. Encontra-se nesta categoria a vasta maioria dos organismos conhecidos, que habitam geralmente regiões temperadas. Quando a temperatura máxima é inferior a 25 graus, os organismos têm o nome de psicrófilos. Entre estes se encontram-se determinadas algas e certas bactérias de regiões frias. Como o gráfico mostra, a taxa específica do crescimento pode não variar muito nos psicrófilos e assim a temperatura ótima não fica bem definida. Os organismos com temperaturas máximas superiores a 50 graus recebem o nome de termófilos. Estão nesta categoria muitas arqueabactérias, cuja temperatura máxima pode ultrapassar os 100 graus, algumas eubactérias e, dentro dos eucariontes, determinados fungos filamentosos. Estas relações cinéticas dos micro-organismos com a temperatura revestem-se de muita importância e devem ser sempre o ponto de partida para qualquer estudo sério de fisiologia microbiana. Para cultivarmos populações dos micro-organismos em que estivermos interessados, devemos criteriosamente escolher a temperatura mais adequada a cada um deles.
Em via de regra, essa temperatura segue de perto a temperatura do ambiente natural, de onde o micróbio foi isolado.